Bora lá, vamos trabalhar. O tema de hoje, na última live, o tema foi gerência de loja. E o nosso tema de hoje é liderança. Como ser um líder de sucesso. Não é? Quando que eu vou para Campinas? Daqui um mês eu vou estar aí na região, vou estar em Capivari. Aí na região, vou para Campinas, a gente vai fazer um. Mas vai ser em company, né? Mas a gente divulga quando tiver os eventos abertos, tá? Então vamos lá. E tem a minha plataforma, todo mundo sabe, né? A minha plataforma, a Mércia está me dizendo aqui, ó, Lojas Emes. Sexta-feira eu estou aí nas Lojas Emes, aí em Aracaju, junto com o Neto e toda a diretoria da loja e vamos fazer o nosso seminário. Né? O Carlos está me perguntando de Brasília. Carlos, em maio a gente vai ter Goiânia, viu? Brasília eu não tenho a data exata, mas Goiânia, que é aí pertinho, vai ter o nosso seminário, tá? A gente faz aí com a galera, com o pessoal da Goiânia Cal, com a Data System, né? O pessoal da Meu Crediário também, a gente faz uma parceria e a gente deve estar fazendo, esses próximos agora, eu vou fazer só em company, né? Eu vou estar aí agora, esse fim de semana em Aracaju, com o pessoal da Lojas Emes, daqui mais 2 semanas eu vou estar em Feira de Santana com o pessoal da Real Calçados, né? Uma rede grande aí do Nordeste, são cento e poucas lojas, a gente vai estar fazendo também o nosso seminário. Depois eu vou aí para Capivari, para o pessoal da Rede Vale a Pena, também, que são 14 lojas, a gente vai fazer um seminário em company. E aí na sequência Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul, dias 17 e 18 de abril, daqui mais ou menos um mês, a gente vai estar aí fazendo nosso seminário, tá? Entre em contato com o pessoal da Data System, eles é que estão organizando aí o seminário. São 2 dias, a gente aprofunda, passa por todos os fundamentos, né? Mas vamos lá, vamos ao nosso tema, que o tema é importante, eu sei que é isso que vocês querem. Então vamos falar do nosso assunto. Primeiro ponto, é fundamental a gente diferenciar o que é gerência e liderança. A gerência é a administração, né? Então, um gerente de loja é aquele que define meta, distribui as tarefas, organiza a loja, acompanha o time, se preocupa com as métricas, né? Com os indicadores, etc. e tal. Ou seja, faz a administração, reposição de mercadoria, todo o acompanhamento de atendimento, dá feedback para o time, etc. e tal. Então, quando a gente fala de gerência, a gente está falando de administração, os fundamentos da administração de uma loja. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de uma etapa da administração. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Não é? Então, grosso modo, quando a gente define o que é a administração de uma loja, não é? É o planejamento, a organização, ou seja, reunir os recursos necessários, materiais, financeiros e humanos, não é? Para que eu consiga executar o meu objetivo e atingir as minhas metas. Então, eu planejo, organizo. Na etapa dirigir, ou seja, conduzir a equipe, é que ocorre o fenômeno da liderança. Então, liderança é um fenômeno, é uma etapa da gestão, né, da administração. E aqui é que eu vou fazer um mini curso com vocês. Tá? Eu tenho na minha plataforma, vou até deixar aqui a minha plataforma falando de loja. Eu tenho um curso específico onde a gente aprofunda, né, como ser um líder de sucesso. Né? Eu vou fazer aqui um apanhado, um resumo do nosso curso para vocês terem uma ideia de como é técnico e como faz a diferença quando você atua de maneira mais técnica, mais objetiva, realmente engajando o time em busca dos objetivos corporativos. Né? Então, é importantíssimo entender que liderança, inclusive, não necessariamente, às vezes, existe uma distância também entre chefia e liderança. Às vezes, quem lidera uma loja não é nenhum chefe ou a pessoa que está ali responsável. É muito comum ocorrer liderança paralela. E aí vem a pergunta, por que isso acaba ocorrendo? É fundamental entender que liderança é um fenômeno e ele ocorre não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então, muita gente
fica confuso, tem uma certa dificuldade em entender, né, o que é liderança. A liderança é uma influência, não é, existe uma diferença entre poder e influência. Poder é força, não é? Então, o cargo de gerência, ele até legalmente, né, ele tem as prerrogativas de poder. Então, um gerente, uma gerente tem a possibilidade de contratar, de demitir, de punir, de suspender, não é? Até legalmente existe esse poder, o poder do cargo, né? O poder do organograma. Isso é gerência. Agora, liderança é influência. Então, a gerência, o cargo é de cima para baixo. Existe uma ascendência. A liderança é o contrário, não é? A equipe escolhe seguir aquela pessoa, percebe? Então, por isso que a gente diz que liderança é um fenômeno que ocorre de maneira espontânea, não é? Aí fica aquela pergunta, ok, por que então que a equipe vai seguir, não é? Vai acompanhar as determinações, as orientações dessa pessoa, não é? Fica essa pergunta. Se a gente parar para pensar, todo grupo precisa de alguém que defina o rumo, não é? Que dê apoio. Não é? Então, esse é o fenômeno da liderança. Então, é importante entender na definição que liderar é a intenção de influenciar um grupo em busca de objetivos corporativos e esse grupo aceita espontaneamente seguir essa pessoa, ou seja, segue não porque tem a pressão, não porque tem o poder de punir ou de demitir ou etc. Não, escolhe seguir, não é? E agora a gente vai analisar, ok, por que um grupo escolhe seguir? Eu falei de liderança paralela, é comum, eu já cheguei em loja onde a gente chega, quem é o gerente? É aquela pessoa, mas quem manda ali na loja às vezes é uma vendedora, né, que tem mais tempo, ou seja, existe uma liderança paralela. E você olha, essa vendedora, muitas vezes, ela não tem o poder. Ela não é gerente, ela não tem poder de contratar, de demitir, mas ela exerce a influência. Quando ela diz, galera, é por aqui, a galera está com ela. Percebe? Então ela realmente tem essa capacidade de influenciar. Isso é o fenômeno da liderança, né? E aí fica aquela pergunta, ok, o que caracteriza um líder então? Quais são os aspectos, não é? Que definem um líder? E aí vem esse questionamento. Até pouco tempo atrás, historicamente falando, se achava que líder era um dom, que liderança era uma característica de personalidade, não é? Então, tanto que a escola que definia isso, a corrente de pensamento que definia isso na administração, era chamada de teoria dos traços. Por que teoria dos traços? Porque era considerado, né, traços de personalidade. Que tipo de traços? Né? Firmeza, era a pessoa que representava o grupo, personalidade forte, né? Confiabilidade, ou seja, eram traços de personalidade, características que a pessoa tinha que definiam, que caracterizavam essa pessoa como um líder. Então veja bem, se isso realmente fosse verdade, a liderança seria algo nato, não é? Ou seja, qual que é o papel do empresário ou daquele que precisaria contratar um líder ou uma líder, né? Uma pessoa para liderança? Seria encontrar pessoas que tivessem esse perfil, que tivessem esses traços de personalidade, não é? Por quê? Porque já que eram traços de personalidade que se definia, então a pessoa nascia líder. Então, veja bem, se liderança fosse efetivamente isso, então não seria possível desenvolver a liderança. É um contrassenso, né? O Tony está dizendo aqui, na loja durante as reuniões e treinamentos, é tudo uma maravilha, todo mundo entende. Aí vai no outro dia, já não responde as mensagens dos clientes sem padrão algum. Vamos falar exatamente sobre isso, tá? E exatamente na evolução. Eu estou aqui contextualizando para mostrar que, primeiro, liderança se aprende, liderança é perfeitamente possível você desenvolver.
com técnicas. Então, a gente, com conhecimentos, com técnicas e com ferramentas, você consegue desenvolver a liderança. Por quê? Porque liderança não é isso, não é uma questão de traço de personalidade, de característica, porque senão, né, ou você nasce líder ou não é? E não é assim, na prática é perfeitamente possível você desenvolver, deixa eu marcar o nosso tempo aqui, é perfeitamente possível você desenvolver a liderança. Ok, então vamos analisar. Você tem então duas possibilidades. Uma é a pessoa que nasce com determinadas características. Então isso seria aquilo que a pessoa é. Acontece que quando você começa a aprofundar o estudo da liderança, né, quais são os aspectos que influenciam, que caracterizam um líder, que faz com que você tenha um bom líder que consiga conduzir, engajar o time, conduzir em busca de efetivamente, não como esse comentário daqui a pouco, a pessoa não escuta, não me segue, não me obedece, o Tony aqui comentou, né? Então, vamos entender isso, porque característica é aquilo que o líder é. Acontece que a moderna escola de liderança entende que não é o que o líder é, mas é o que o líder faz, ou seja, é uma escola comportamental. Então, depende daquilo que você faz e não aquilo que você é. Por isso que é chamado de escolas comportamentais. Ok? Então vamos lá. Quando você olha para isso, aqui é um pouco de teoria para a gente entender o fenômeno da liderança, né? Então, se é uma questão de comportamento, você tem basicamente duas linhas ainda com relação a comportamento. Você tem a postura do líder que pode ser autocrático ou democrático, né? O que caracteriza o líder autocrático? O líder autocrático é aquele que é centralizador, né? Que define, eu é que sei, você não é pago para pensar, né? Eu mando e você obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, etc, etc e tal. Esses são os líderes autocráticos. E você tem os líderes democráticos. Os líderes democráticos são aqueles mais participativos, aqueles que compartilham com o time os objetivos, ouve, aceita sugestões, etc e tal. Então, basicamente, quando a gente olha para o líder comportamental, ou seja, o líder a partir de um comportamento de liderança, você tem basicamente essas duas linhas de conduta, autocrático ou democrático. E sempre eu faço uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. O que vocês acham que é mais eficaz? Qual é o estilo de liderança que dá melhores resultados? O líder autocrático ou o líder democrático? Líder centralizador ou aquele líder que compartilha, que é mais participativo? O que vocês acham que dá mais resultado? Só dou uma saranduba. Hermelino, sou eu, presente. Bernardo está dizendo aqui o democrático. O que vocês acham? Vamos fazer uma votação. Você tem basicamente dois perfis. Autocrático, eu mando e você obedece. E você tem um democrático participativo. Tá todo mundo respondendo aqui. Democrático, democrático. Lilian está dizendo aqui, tem que ter os dois. Deu um sinal aqui. O Bento está dizendo que é o democrático. Enfim, a absoluta maioria está dizendo que é o líder democrático. Pois é. Acontece que existe um elemento fundamental, né? Tem alguém dizendo aqui, a Lustosa Rai está dizendo aqui, a Rai está dizendo um pouco dos dois. Democrático, precisa de autoridade, o Tony está dizendo, o Arlisson Coelho está dizendo, claro que é o democrático, e eu vou dizer, olha o dedinho, não necessariamente. Vem comigo que a gente vai entender o que existe de mais moderno em termos de escola da liderança. Existe uma escola hoje que aprofunda muito mais, né? Ser amigo dos funcionários é ruim para a liderança? Veja bem, amigo é uma coisa e liderança é outra, entendeu? Amizade é uma coisa e liderança é outra, é totalmente diferente. Então, geralmente, o líder que se preocupa em ser amiguinho é liderança fraca, é pessoa que não tem dificuldade para conduzir e fica tentando seduzir a equipe, geralmente é isso. Mas vamos entender o que eu quero trazer aqui. Existe uma coisa,
vamos analisar. Existe uma coisa chamada liderança situacional. Dois teóricos, Kenneth Blanchard e Paul Hersey, né? Eles foram pesquisar exatamente essa diferença. O que dá mais resultado? O líder autocrático, centralizador, aquele que manda, mais firme, aquele que foca muito na tarefa, não é? Eu treino você e você faz do jeito que eu estou mandando, etc. e tal. Ou o líder mais participativo, aquele que se preocupa com a pessoa, com o bem-estar, troca ideias, ouve sugestões, etc. e tal. Né? E aí ficou esse desafio, qual que é o melhor estilo? Qual é a melhor maneira? Né? Como que a gente consegue os melhores resultados? Qual é a melhor maneira de se conduzir? E aí, a partir de estudos, na verdade, vou fazer um breve resumo. Eles foram para pesquisar em minas de diamante na África. Não é? Então, eles foram para a Nigéria fazer pesquisa de campo. Então, eles foram olhar quem eram os grupos, os supervisores que conduziam aquelas equipes de mineradores ali, de trabalhadores. Não é? E aí eles acharam interessante porque eles observaram que aqueles que eram mais autocráticos eram os líderes, os supervisores que conseguiam os melhores resultados. E aí fica aquela dúvida, peraí, por que os líderes mais participativos, mais democráticos, têm mais dificuldade de conseguir os objetivos? E aqueles que são mais centralizadores, que são mais comandantes, né, que são mais mecanicistas, como a gente chama tecnicamente, conseguem os melhores resultados. E aí acendeu uma luz amarela. Né? Existe algum fenômeno, existe alguma coisa a mais aí que interfere. Não é? Teoricamente, seria para os líderes mais participativos e democráticos conseguirem os melhores resultados, conseguirem as equipes mais engajadas. E, na verdade, na prática, o que eles encontraram não foi isso. O que aconteceu? O que aconteceu foi que existiu, basicamente, 3 variáveis que são fundamentais para garantirem resultados na condução do time. Não é? Ou seja, no exercício da liderança, estilo do liderado, e vocês já vão entender o que eu quero dizer quando eu falo no estilo do liderado, você tem a situação, não é? E nível de maturidade do liderado. Então você tem o estilo do líder, você tem a situação e você tem o nível de maturidade do liderado. Vamos entender isso aqui, que aqui é o mapa da mina. Aqui é o segredo. O que é isso? Vou dar um exemplo prático. Você tem uma gerente aqui na loja e você tem um vendedor. Excelente esse vendedor. Todo mundo elogia, bate meta, os clientes gostam, faz ótimas vendas, etc, etc. Aí você olha, a pergunta que você faz é um bom colaborador? A resposta, show de bola. É exemplar, vende muito bem, todo mundo gosta dele, etc, etc. Legal, bacana. Aí você olha, tá, e com relação à conduta dele dentro das outras atividades dentro da loja? Reposição de mercadoria, organização do estoque, etc e tal. Aí é o problema. Porque é o seguinte, não gosta de repor, a sessão está sempre bagunçada, quando vai lançar, tem terminal de pré-venda na loja, quando vai passar a pré-venda, lança lá o primeiro produto que acha naquele valor e passa, etc, etc. Então, posto esse cenário, vamos entender isso aqui. Então, perceba, aí eu pergunto, bom, então, esse colaborador, ele é um colaborador que tem um alto nível? A resposta vai ser, depende. Se você analisar em relação às vendas, é um colaborador de alto nível, vende muito bem, bate meta, os clientes adoram, gostam muito dele, etc e tal. Então, com relação à venda, show de bola. Com relação a procedimentos operacionais, fica deficitário. E aí se chegou à seguinte conclusão. Depende do nível de maturidade do colaborador. E aí vem a pergunta, para não ficar subjetivo, o que é maturidade? Maturidade a gente pode classificar tecnicamente. São 2 dimensões que a gente define
a maturidade de um colaborador? Maturidade vem de capacitação e disposição, ou seja, maturidade são essas duas vertentes, essas duas dimensões que a gente analisa. O que é capacitação? É um conjunto, não é, de saberes, não é? Ou seja, é a dimensão do conhecimento, do comprometimento com a tarefa, a experiência anterior na execução daquilo, ou seja, há um domínio, né, bastante grande. Entende as exigências do cargo. O que é as exigências do cargo? Consegue entender que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Então, consegue enxergar a dimensão do seu trabalho, né? Então, isso está relacionado com o conhecimento, né? Então, você tem a capacitação, que é esse conjunto de saberes. E você tem a disposição ou a motivação para o trabalho, que é a vontade de fazer, o compromisso de fazer, a responsabilidade da entrega. Então você tem duas áreas, né, para analisar. Eu resumo em duas palavrinhas: saber fazer e querer fazer. Porque você tem colaborador dentro da loja que sabe fazer, mas não quer, acha que trabalhar é estar no trabalho, que trabalhar é chegar na hora certa, eu não falto, eu venho nos treinamentos, meu uniforme tá sempre legal, meu crachá está aqui, etc, etc, né? Vendeu? Não. Aí eu digo assim, eu não pago você para você vir no trabalho, né? Eu pago você, então trabalhar é entrega. Trabalhar é resultado, não é? Um motorista que não sabe dirigir não serve, não adianta vir e não faltar, manter o carro limpinho, arrumadinho. Sabe dirigir? Não sabe. Percebe o que eu estou dizendo? Então, trabalhar não é estar no trabalho, trabalhar é entregar resultado, não é? Então é importante entender isso. E aí eu preciso analisar essas duas dimensões, o saber e o querer. Tem gente que quer fazer, mas não sabe fazer. Então, tem motivação, tem disposição, mas não tem capacitação. Então, agora vamos voltar aqui no começo da historinha que eu estava contando. Quais são os líderes, não é, que conseguiram, na pesquisa que Blanchard e Hersey fizeram, que conseguiram a melhor performance? Os autocráticos. E aí eles foram entender por que os líderes autocráticos tinham a melhor performance, tinham os melhores resultados. Quando eles analisaram os colaboradores do time, ou seja, quem eram os comandados, quem eram as pessoas que eles lideravam, eles perceberam que eram pessoas de baixa maturidade, ou seja, baixa capacitação e baixa disposição. Isso a gente chama de nível de maturidade de primeiro nível, tá? M1. M1 é colaborador que tem baixa capacitação e baixa disposição, acha que trabalhar é ir para o trabalho, né? E boa, né? Tá aí, tal, tô aqui, beleza, tranquilo, né? Por incrível que pareça, é a maioria que a gente encontra. São pessoas que não têm um comprometimento com resultado, com entrega, com meta, com prazos, etc, 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 né? E você tem um segundo nível. Um segundo nível são aquelas pessoas que já têm algum grau de conhecimento e algum nível de comprometimento, não é? Com a empresa, com a entrega e tal. Então, para essas pessoas, elas já não são mais aquelas de M1, de nível M1. A gente chama de M2, nível de maturidade 2. Quem é a maturidade 2? Tem algum conhecimento e uma ocasional disposição, não é? Então, já não é o primeiro nível. Então, perceba que começa a modificar o nível de maturidade do colaborador. E aí não pode ser o mesmo tipo de conduta, do mesmo estilo que o líder vai empregar para que consiga resultados de alto nível, né? E você vai subindo, aí você tem o M3. Quem que é o M3? Já tem bastante conhecimento e muito comprometimento, né? Então, já é uma pessoa que conhece bastante, que tem bastante experiência do trabalho, que já sabe fazer aquilo muito bem e tem um razoável nível de comprometimento. E você tem o M4. Quem que é o M4? É o sonho de consumo de todo líder. É aquela pessoa que tem alto nível de maturidade, tem profundo conhecimento e alto grau de comprometimento com o trabalho, né?
Ok, então considerando esses níveis, ou seja, esses 4 níveis, depende desse nível o estilo a ser adotado. E aí vem a resposta para a pergunta que eu fiz. É melhor ser autocrático ou ser democrático? Veja bem, eu vou pegar os extremos. Quando você olha um time com baixo nível de maturidade, ou seja, baixa capacitação e baixa disposição, é aquela pessoa que trabalha só pelo salário, ela acha que trabalhar é ir para o trabalho, não faltar, então você tem que me pagar, e boa. E como eu não falto, você tem que me dar aumento. Ou seja, não vincula com o trabalho, com o resultado, com a entrega, com o nível de comprometimento. E eu já vou falar quem é o colaborador da qualidade, o que é a qualidade, quem é o colaborador da qualidade. Percebe? Então, voltando aqui. Então, quando você olha, esse colaborador que tem baixo nível de maturidade, ou seja, baixa capacitação e baixa disposição, se você for democrático com um colaborador de baixo nível de maturidade, ele vai achar que você é trouxa. Eu vou contar um exemplo. Eu cheguei numa loja, e aí a hora que eu passei na porta, tinha um vendedor arrumando sessão. Ali estava arrumando a sessão, dobrando umas blusinhas e tal, Eu passei, entrei na loja, conversei lá na diretoria, tive reunião e tal, sei lá, meia hora depois eu saí. Quando eu olhei, aquele vendedor ele estava na mesma sessão. E eu olhei para a mão dele, e adivinha? Ele estava com a mesma blusa na mão, sabe? Ele estava fingindo que estava trabalhando. Ele achou, na cabeça dele, que ele estava sendo muito esperto. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é um colaborador de baixa maturidade. Se você é democrático com um colaborador de baixa maturidade, ele acha que o líder é frouxo, que o líder é trouxa, que é fácil de enganar. O meu chefe, cara, eu dou o pinote aqui, ele nem percebe, eu durmo lá no estoque. Eu já vi estoquista me falar que invertia a camiseta do uniforme, colocava do avesso, para poder dormir lá no estoque e não sujar, E o chefe não via, o gerente não via e tal, porque era, ele é gente boa, tal, a gente, bota um 7-1 e tal. Percebe o que eu estou dizendo, Boa noite para vocês que estão chegando aí agora, estou me cumprimentando. Eu estou aqui na batida para não interromper que o tema ele tem um grau de complexidade, Então vamos lá. Então, o contexto que eu quero trazer é quando você tem colaborador de baixo grau de maturidade. O que é maturidade? Capacitação e disposição, ou seja, é saber fazer e querer fazer. Se eu tenho um time que não tem esse grau de conhecimento, de experiência, de comprometimento com o trabalho, de responsabilidade, com prazo, com entrega, com a satisfação. Quando a gente fala de satisfação, a gente tem 3 níveis de satisfação. Que o colaborador precisa ter consciência, precisa ter um grau de satisfação consigo próprio, Eu preciso me sentir bem realizado, bem remunerado, reconhecido no meu trabalho. Então é importante que o trabalhador tenha a sua satisfação, se sinta digno trabalhando, reconhecido, bem remunerado. Tem o comprometimento com a empresa, porque eu preciso entender que a minha empresa precisa ter lucro, a minha empresa precisa faturar para ela ter condições de ser competitiva, de remunerar bem os seus colaboradores, de fazer investimento e expandir os seus negócios. Então, o colaborador que entende que tem que trabalhar no seu benefício, que entende que a empresa tem que faturar, tem que crescer para ser competitiva e que entende que a razão da empresa existir é atender clientes. Então, o cliente é fundamental. Então, eu preciso ter a consciência do grau de satisfação da empresa, do cliente e meu. Então, eu preciso entender isso. Percebe? Isso é um trabalho de desenvolvimento, de amadurecimento do time. Então, voltando aqui, vem a pergunta: é melhor ser democrático ou é melhor ser autocrático? Centralizador ou participativo? A resposta é: depende. Depende do grau de maturidade do colaborador. E o que é maturidade? Capacitação e disposição. É saber fazer e querer fazer. No geral, não. As pessoas dependem da situação.
eu dei o exemplo do vendedor que vende muito bem, bate meta, os clientes gostam, tem um excelente atendimento, mas é bagunceiro, não arruma a sessão, não repõe as mercadorias que vende, quando lança no sistema, lança lá de qualquer jeito, etc, etc. Então, eu pergunto, esse colaborador, esse vendedor, qual é o nível de maturidade? E aí você vai responder, bom, depende. Na venda é um M3, tem um relativo conhecimento, comprometimento, já está num nível bastante alto. Nas atividades de retaguarda, nas atividades operacionais, ele é M1, ele tem baixo comprometimento, ele não se incomoda que um colega vai estar prejudicado, que a empresa vai estar prejudicada. Ou seja, não tem consciência, não tem comprometimento, não tem responsabilidade. E responsabilidade é noção de consequência. Isso que a palavra significa. Né? O que é ter responsabilidade? Tudo aquilo que eu faço ou eu deixo de fazer tem uma consequência. Então, quem é que tem responsabilidade? Aquela pessoa que tem noção de consequência dos seus atos, né? Que faz ou que deixa de fazer. Percebe? Ok. E qual é o estilo, então, de liderança que o líder emprega para otimizar os resultados do seu time? Vai depender do nível de maturidade. O colaborador de maturidade M1, ou seja, baixa capacitação e baixa disposição, é mecanicista, determina. O que significa determina? Determina é o seguinte, é protocolo, é processo, você ensina como tem que fazer. Então, quando você dá uma tarefa para um colaborador que é M1, ou seja, tem baixo nível de maturidade, tem baixa capacitação e baixa disposição, você vai determinar, você vai chamar, vai dizer o que tem que fazer, explica como tem que fazer, pede para, assim que terminar, me mostrar que eu vou aprovar. Percebe? Isso é mecanicista total. O foco é a tarefa. Você foca, eu quero desse, é para arrumar a vitrine, então é desse jeito, eu quero que faça assim, 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 assim. A hora que você terminar, você me chama que eu quero ver. Entendeu? Por que você está sendo mecanicista? Né? Por que isso é ser autocrático, não é ser democrático participativo. Por que você está fazendo isso? Porque o seu colaborador tem baixo nível de maturidade, baixa capacitação e baixa disposição. E aí você vai começar a treinar, acompanhar, dar feedback, motivar, né? Convencer que é melhor trabalhar correto, que você tem a possibilidade de crescimento, de reconhecimento, de melhoria de salário e etc. Né? Ou seja, você vai trabalhar no amadurecimento desse colaborador para ele passar para um nível melhor, para um nível mais alto, para ter mais comprometimento e ter mais conhecimento, mais experiência nas tarefas que se propõe a fazer. Né? E aí, quando você eleva para o segundo nível, que esses colaboradores começam a realmente ter um padrão mais elevado, você também vai modificar o estilo de conduzir. Aí já não é mais determinista, não é mais mecanicista. Como é que você faz? A gente chama de persuasivo, é o líder persuasivo, é o líder que ainda determina, mas contextualiza, explica por que é melhor fazer desse jeito, né? Mostra as consequências. Né? Então, no primeiro estilo, é eminentemente mecanicista. Eu determino, eu mando, você vai lá, o melhor jeito de fazer é assim, você faz, a hora que terminar você me mostra que eu quero ver. Né? Quando você já tem o que você trabalha, que vai capacitando, que vai mostrando, que vai dando feedback, etc. e tal, e o próprio colaborador vai percebendo que é melhor trabalhar daquela maneira, que consegue os melhores resultados, né? Você passa também a mudar seu estilo de condução, você vai passar a ser mais persuasivo. Então você determina, explica, contextualiza por que é melhor fazer desse jeito, né? Apresenta exemplos, mostra cases, mostra as consequências, né? Ou seja, você é mais persuasivo. Então você ainda determina, é você que diz o que tem que fazer e como tem que fazer, só que já é mais participativo no sentido de persuadir, de explicar, de mostrar que é melhor fazer assim. E aí o seu colaborador começa a desenvolver, não é? Ele vai melhorando, vai conseguindo perceber que as entregas são melhores a partir do momento que ele executa a tarefa seguindo os procedimentos, né? Treinando o uso das ferramentas, exercitando nos processos, no caso da venda, fazendo curso de técnicas de vendas, procurando conhecer os produtos, conhecendo os diferenciais, né? Características, benefícios, departamentos, né? E saber trabalhar as ferramentas da loja, plano de pagamento, enfim, começa a ir se aprimorando e vai elevando o seu nível de maturidade. E aí vai atingir um terceiro nível, já bastante capacitado, bastante comprometido. Você também, aí nesse momento, você vai mudar, vai passar para um terceiro
nível de condução, não é? Que é o que a gente chama de o líder que compartilha. Né? O que é o líder que compartilha? Quando você faz uma reunião, você pergunta, gente, o que vocês acham que a gente deve ter de meta esse mês? Né? Ou seja, você pede a sugestão do grupo. A palavra final ainda é sua. Né? Grande Evandro, tudo bem? O João está dizendo aqui, você precisa explicar 10 vezes no outro dia, já esqueceram tudo. Depende. Quando você explica, faz tudo isso, o colaborador não melhora. Né? Tudo tem um porquê. Se você dá a ferramenta, veja bem, você tem que ter nada que você não meça, não tem como você gerenciar. Então, vou dar um exemplo vamos falar de vendas. A maioria aqui é de loja, né? Então vamos falar de vendas. Quando você fala de vendas, você tem uma série de indicadores: venda por departamento, ticket médio, PA, valor médio do item vendido, PU, taxa de conversão de atendimento, quantos clientes atende, para quantos vende, uso do plano de pagamento, quanto vende à vista, quanto vende a prazo, né? Venda por departamento e por categoria de produto. Vou dar um exemplo prático. Tem loja que tem calçados, confecção, acessórios, ou masculino, feminino, infantil, ou esporte, social, e etc. Enfim, né? A perfumaria, não sei o quê, blá, blá, blá. As lojas têm departamentos. Então, você começa a analisar, o seu colaborador, ele trabalha o seu vendedor, a sua vendedora, sabe trabalhar todos os departamentos, sabe demonstrar produto, conhece o processo da venda, sabe abordar, abrir a venda, interagir com esse cliente, fazer um processo de sondagem, entender não o que o cliente quer, mas por que ele quer, ou seja, quais os aspectos que o cliente valoriza no produto que está procurando, quais produtos são mais adequados para indicar, conhece a loja, conhece os produtos, tem faixa de preço. Para esse cliente, aquela blusa de X reais vai dar certo. Sabe o que tem no estoque, conhece o estoque. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Essas são as perguntas. Então, quando você olha, não adianta você fazer reunião. Gente, tem que melhorar. Gente, esse ticket está baixo, hein? Vamos melhorar o PA. Isso é bullshit. Isso é perder tempo e encher saco de colaborador. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter as ferramentas corretas, você capacita, distribui a tarefa e acompanha. Por isso que você determina e acompanha, você começa dessa maneira. Não é? É o técnico de futebol na beira do campo, é o maestro na frente da orquestra, regendo, está aqui a partitura da música que você vai tocar, aqui estão as notas, o ritmo é esse, a música é essa, você mostra, você apresenta e depois você rege, você acompanha, agora é você, o ritmo é esse. Percebe o que eu estou dizendo? Então, isso é a coordenação do trabalho e a postura que o líder determina, né? Avaliando o grau de maturidade do seu colaborador, né? Qual é o grau de capacitação, né? Ou seja, de conhecimento e de disposição, ou seja, saber fazer e querer fazer, e aí você acompanha, percebe? E aí você tem os acordos que você faz, né? Se você não fizer, quais são as consequências? Qual é o padrão? Então veja bem, deixa eu fazer um parêntese aqui e fazer um questionamento. Eu pergunto para todo líder, você quer que o seu colaborador entregue resultado de qualidade? A resposta que eu escuto de 100% dos líderes é uma só. Adivinha o que eu escuto quando eu pergunto para um líder? Você quer que o colaborador entregue resultado de qualidade? É óbvio, né? Ninguém quer resultado de baixa qualidade, todo mundo quer. A resposta é sim, eu quero. Aí eu pergunto, o que é qualidade? Define para mim. E aí eu vejo os líderes com dificuldade para definir. Eu falo, se você tem dificuldade em me explicar, em definir, qualidade aí vai falar algum, né? Não define claramente o que é qualidade. E eu digo, se a questão de definir qualidade for subjetiva, se ela está na sua cabeça, como é que seu colaborador, como é que seu subordinado, como é que seu time vai entregar um resultado que tem dificuldade em entender o que é? Percebe? Então é fundamental que você saiba definir o que é qualidade. Qualidade é, conformidade é um padrão. Então, e você mostra qual é o padrão. Qual é o padrão da sua loja? De arrumação de vitrine, de postura de atendimento, de grau de conhecimento de técnicas de venda. Você precisa testar. Conhecimento de produto, de indicadores. Você pega, é incrível, você chega numa loja, você tira um relatório e você pega vendedor com o dobro de venda do outro. Isso não é possível. Está na mesma loja, atende por vez, tem os mesmos produtos, o mesmo plano de pagamento e um vende o dobro do outro. Por quê?
Só existe uma explicação aceitável quando o colaborador, a colaboradora, está em fase de experiência. Passou, incorporou, entrou para dentro, tem as mesmas oportunidades, tem que entregar. E aí é que vem o líder capacitando, acompanhando, dando ferramenta. Percebe o que eu estou dizendo? E adotando o estilo conforme o nível de maturidade do colaborador. Então, em resumo, quais são os estilos de condução do líder? Né? Eu sei que eu estou falando bastante técnico, mas é isso. Né? A liderança é um fenômeno que tem um grau de complexidade que a gente precisa entender. Ela não é espontânea, não é ficar ali dando ordem, ou fazer reunião e dizer, tem que vender, eu quero meta batida. Isso aí é encher o saco de vendedor. Né? Ou dizer para o seu estoquista, ou para o seu comprador, né? Ou para o seu vitrinista. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Então, o João está dizendo aqui, o desafio é lidar com essa geração desinteressada em aprender e manter o padrão. João, desde que eu me entendo por gente, e olha que eu não sou menino, esses cabelos brancos aqui branquearam dentro de loja, é assim. Eu me lembro, há 30 anos, vendedor fumando dentro de loja, atendendo cliente com cigarro na boca. Você entendeu? Vendedor dormindo no estoque. Isso há 30 anos atrás. Então não é, hoje em dia, sempre foi assim. Né? Então, a gente tem que saber trabalhar. Eu conheço loja que o time é engajado, sabe? Que o time entrega, que quer bater meta, que quer encantar cliente, quer fidelizar. Por quê? Porque entendeu como é que funciona o processo, treina técnicas de vendedor, especificamente vendedor, tem 3 áreas de conhecimento que tem que dominar, tem que conhecer técnicas de vendas. Eu chego para um vendedor numa loja e pergunto, aliás, eu costumo brincar, quer passar raiva? Sai para comprar, entra nas lojas e você vai ver o grau de atendimento. É vendedor mal treinado. Aí você olha, cadê o gerente? Está atrás de um balcão, está atrás de uma salinha, está lá no estoque, está lá conferindo caixa e vendedor no foda-se dentro da loja, perdendo venda. Percebe o que eu estou dizendo? E aí a culpa é do vendedor? Não, a culpa é do gerente. Ou contratou mal, ou não treinou, ou não acompanha. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a liderança é fundamental na distribuição de tarefa, na capacitação, na avaliação no nível de maturidade, né? E aí você tem o estilo de liderança adequado. Liderança é como eu estava dizendo, você tem colaborador de baixo nível de maturidade, você determina e acompanha. Se melhorou o grau, você treinou, começou a acompanhar né? A Jéssica está dizendo aqui, tudo é comportamental. Exatamente, é comportamental. É o comportamento do líder que vai influenciar o comportamento do liderado. Né? No meu time, eu não aceito Zé Ruela. Eu digo isso claramente. Quem para trabalhar comigo tem que entregar resultado de alto nível. Então, bora lá, vamos ver quais são os melhores resultados, quais são as melhores práticas, quais são as melhores ferramentas e como é que eu faço para ter uma entrega de alto nível. Por quê? Porque eu não sou Zé Mané, percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você coloca o padrão, você define o padrão. Agora, um líder, por que um líder é respeitado? Por que um líder é seguido? Por que um líder é ouvido? Por que o colaborador escolhe seguir o líder? Porque respeita, porque reconhece notório conhecimento, porque é um líder que representa o time, não é? Agora, você chega para um líder e pergunta qual é o processo da venda? Né? Não, percebe? E quer que o time seja engajado? Porque ninguém quer nada com nada. E a nossa parte? Né? Então, eu chego por exemplo, na minha plataforma aqui, eu tenho 16 cursos. Técnicas de vendas, fechamento de venda, técnicas de venda completo, só de fechamento de vendas. Eu tenho de liderança, gerência de loja, são 16 cursos. Compras, gestão de categorias, financeiro DRE, financeiro fluxo de caixa, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, técnicas de negociação. E aí eu chego para um gerente, a empresa assina a plataforma, tem lá, eu pergunto quais são as etapas do processo da venda, qual é a primeira missão de um vendedor quando aborda um cliente. Eu digo, se você não sabe, se você não está acompanhando, percebe o que eu estou dizendo? Então a gente precisa ter, o que faz um colaborador me seguir? Notório conhecimento, me respeita, sabe? Olha, então existe uma diferença na palavra entre autoridade e autoritarismo. Autoridade é notório conhecimento. Então, quando você olha para uma pessoa que tem um cientista, que tem um profundo conhecimento, pode estar de short, pode estar na praia, pode estar dormindo, você vai olhar e vai falar, ali tem uma autoridade. O cara sabe o que está falando, ele domina o assunto porque ele estuda, ele se dedica, ele se atualiza. Percebe o que eu estou dizendo? Aí você respeita. Então, quando a pessoa fala, faz assim que é melhor, todo mundo escuta.
Percebe o que eu estou dizendo? E isso é o quê? É o líder se capacitando. E aí, você, nos fundamentos da liderança, percebe que, através do nível de maturidade do seu liderado, você vai adotar o estilo adequado. Você só delega, você só diz para a equipe o que precisa fazer e sai de perto quando você tem um nível de maturidade M4. Alto nível de capacitação e alto nível de comprometimento. O colaborador já conhece os processos, domina as ferramentas, tem experiência, tem noção de consequência das atividades que executa e tem comprometimento. Né? Comprometimento com a empresa, com o cliente, consigo mesmo. Sabe que a empresa depende dos resultados de alta performance. Aí você tem um colaborador de nível M4. Para esse colaborador que atingiu esse nível de maturidade, você delega. Aí você só diz, precisamos dessa meta aqui, eu preciso disso aqui, sai de perto, por quê? Porque o colaborador sabe o que fazer, sabe onde buscar, e se tiver algum tipo de dificuldade, tem responsabilidade e maturidade suficiente para te procurar. Olha, eu estou com dificuldade aqui, me ajuda aqui, você pode me orientar? Percebe o que eu estou dizendo? Porque tem comprometimento, tem responsabilidade, tem noção de consequência. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse é o M4. Aí você pode estar pensando assim, ok, eu começo a trabalhar, eu começo a dar feedback, eu tenho os indicadores, eu monitoro, eu acompanho, eu vou capacitando, eu vou treinando. Por exemplo, vendedor, 3 áreas de conhecimento. Tem que conhecer técnicas de vendas, tem que conhecer produto, tem que conhecer a loja. E conhecer a loja não é só fisicamente, conhecer os processos. Se eu comprar e der problema, posso trocar? Qual é a garantia que eu tenho, etc, etc, etc. Percebe o que eu estou dizendo? Você tem crediário, o que eu preciso para abrir um crediário? Você parcela, tem desconto para venda à vista, e se eu comprar no atacado? Percebe o que eu estou dizendo? Tem vendedor que tem loja que tudo que você pergunta, o vendedor não sabe. A culpa é do gerente que não capacita, que não acompanha, que não prepara, que não tem um manual de procedimentos, não é? E aí, porque meu time... Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante esse conjunto? Então, meu vendedor precisa ter técnicas de vendas, meu vendedor precisa conhecer produto, como? Então, no mínimo, você tem que ter 3 reuniões por semana de capacitação e uma de feedback. O que é feedback? Tem vendedor que você chega e fala assim, como é que está seu ticket? Não sei. Como é que está seu PA? Não sei. Qual é a sua venda por departamento aqui qual é o departamento que é mais representativo na sua venda? Não sei. Qual é a sua tendência de meta? Quanto que você já vendeu? Quanto é que falta para você bater a meta? Quanto é a sua meta diária? Não sei. E aí a culpa do colaborador? Percebe o que eu estou dizendo? Então, tem que ter conhecimento de técnicas de vendas, e técnicas de vendas é igual jogador de futebol. Jogou domingo, segunda-feira vai treinar. Não importa que é o Messi, não importa que é o Cristiano Ronaldo, não importa que é o Mbappé, não importa que seja lá quem for, que ganha não sei quantos milhões por dia, por hora, por segundo, foda-se, tem que treinar. Percebe o que eu estou dizendo? Para poder manter a performance. É assim que funciona. Né? Então, tanto que... Por que um jogador de futebol treina? Por que um atleta treina? Por que um músico ensaia? Por que um ator repassa? Faz 30 anos que apresenta essa peça. Ensaia antes de apresentar. Você pega uma banda que tem 50, pega Rolling Stones, tem 60 anos de carreira. Não faz um show sem ensaiar. Porque esqueceu como é que toca, como é que canta, ou a letra da música? Não, é porque tem que ensaiar para manter a performance. É assim. O órgão do corpo humano mais poderoso, mais valioso é o cérebro. Só que o cérebro é o que mais consome energia. Ele vai te jogar na zona de conforto. Se você não estiver atento, se você não treinar, se você não repassar, não repetir, você vai cair na zona de conforto e daqui a pouco você cai na mediocridade, sem perceber. É assim. Por isso que a gente tem que estar repassando, refazendo. Um piloto de avião é lei. Cada X horas de voo, ele tem que ir para o simulador fazer curso. Percebe o que eu estou dizendo? Porque esqueceu? Não, é porque precisa manter a performance, precisa reciclar, porque se acontecer uma emergência, se acontecer um imprevisto, tem que estar preparado, tem que saber como agir. Então, todo profissional assim, tanto que tem uma máxima que diz assim, o segredo da perfeição é a repetição. Concorda comigo? Então, quando a gente fala do procedimento de liderança, é um conjunto de normas, de técnicas, de ferramentas, de conhecimento que vão fazer toda a diferença na condução do time em busca de alto nível, de alta performance. E precisa.
Não é? Eu vejo muita gente preocupado com internet, preocupado com não sei o quê, porque agora os novos tempos, o novo normal, conversa mole. O que quebra a empresa é má gestão. É má gestão, é compra errada, precificar errado, é não bater meta, é não capacitar vendedor, é atender mal os clientes, não é? É não monitorar, não usar os indicadores. É isso que quebra a empresa. Não é? E a responsabilidade está na liderança, está na gestão. É quem capacita, quem distribui as tarefas, quem acompanha, não é? Quem organiza a loja. Então, quem dá feedback, quem monta os treinamentos, isso é fundamental. Emiliano, como é que eu faço? Aqui, ó, falandodeloja.com.br, está ali, tem uma plataforma toda para capacitar vocês. Não é? Então é isso. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês me fizeram aqui. Tenho a impressão que essa geração não gosta de ser delegada, a gente fala e não absorve. Não se engane, você está se enganando, não é assim, pode ter certeza. Acredite em mim, o Tony está dizendo aqui, eu não sabia que eram tantas. Tá vendo? Não se engane, acredite em mim, não faz diferença. A geração de hoje, é claro que você tem os millennials, você tem a geração isso, geração aquilo, etc e tal, né? Mas tem que entender o seguinte, a liderança constrói. Então, você tem jovem preguiçoso, você tem jovem... Eu vou dar um exemplo aqui. Na minha época de faculdade, eu fazia engenharia e dava aula de matemática. Né? E quando eu dava aula, as pessoas diziam assim para mim, professor, eu não gosto de matemática. E eu dizia, você não gosta ou você não sabe? Não é? Existe uma diferença muito grande entre não gostar e não saber. Então, eu despertava o interesse. Porque se você ficar ali ensinando Bhaskara, tirar raízes de equação, do segundo grau, terceiro grau, inequação, né? O cara fica olhando assim, por que eu estou aprendendo essa porcaria? Onde é que eu vou usar isso? Ele não entende, não contextualiza. Agora, quando você começa a trazer exercícios práticos, você mostra, né? Se eu aplicar um dinheiro aqui, a uma taxa assim, quanto é que dá de rendimento? Como é que eu faço isso capitalizado? Isso aqui é uma PG, é uma progressão geométrica. Então, aí, o que é isso? Aí você vai e começa a mostrar, a pessoa se interessa. Aí você mostra a lógica da fórmula. Eu dei aula de português muito tempo também. Então, quando você fala, isso aqui é orações coordenadas, sindéticas, aditivas, isso aqui são orações subordinadas, isso aqui é uma, né, adjetiva, e assim por diante, né? Isso aqui é uma conjunção, isso aqui não tem conjunção, né? Isso aqui, as classes das palavras são 10, e são essas. Sabe quando... Se você não dá a lógica, se você não mostrar como é que funciona, de onde que saiu aquilo, como é que aquilo contextualiza, a pessoa não tem interesse, não é? Agora, quando você mostra a etimologia da palavra, não é? Quando você fala assim, você sabia que a palavra administração, a raiz, a etimologia, a origem da palavra vem de minus, do latim minus, que quer dizer menos, que é a mesma raiz de ministro. Então veja bem, quando eu cuido de um negócio, eu administro. Olha como a palavra é a mesma, sabia? Por quê? Porque o líder não tem que estar aqui se promovendo em cima da equipe, mas é aquele que se diminui para a sua equipe crescer, né? Então, administrar é isso, né? É conseguir fazer com que a coisa seja mais. Percebe? Por isso que a gente fala em liderança servidora, né? Quem já leu O Monge Executivo, que há, 15 anos atrás fez um sucesso danado esse livro, né? É chamado de liderança servidora. Então, quando você começa a trazer e vai mostrando, a pessoa, legal, eu não sabia disso. E aí você vai mostrando, né? Que de onde vem a palavra aluno, de onde vem... E aí a gente vai mostrando, as pessoas se interessam, elas acham legal, acham divertido, sabe? Então, assim é o ensino da matemática, assim é o ensino de técnicas de vendas e assim por diante, né? Quem está falando de comissão aqui, no meu canal do YouTube eu tenho vídeos sobre comissão, eu tenho vídeos sobre liderança, tem mais de 800 vídeos no meu canal do YouTube. Tem muita gente que me acompanha por aqui e não me acompanha no YouTube. São conteúdos diferentes, tá? E para quem quiser se aprofundar, se capacitar, passar para um outro nível, eu tenho a minha plataforma completa de capacitação para lojas. São 16, tudo que você precisa capacitar gerente, liderança de todos os níveis, precificar,
compras, definir verba de compra, toda a parte de retaguarda, DRE, saber exatamente quanto que você tem de despesa fixa, variável, financeira, quanto que está tendo de lucro, entender que lucro e lucratividade são coisas diferentes. Tem loja que dá lucro, mas não vê dinheiro, porque converte resultado em imobilizado, não sabe fazer a gestão de retaguarda, né? Não sabe dimensionar a amplitude e profundidade do mix de produto, aí fica com o mix errado, dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, perdendo oportunidades, não sabe capacitar e conduzir o time de vendas, né? Então, tudo tá prontinho, tá aqui, ó, né? O Tony está me pedindo 3 livros. Primeiro, Como Obter Sucesso em Vendas, a Missão. Autor, Hermelino Espíndola. Eu. Né? Tá aqui, ó, entra aqui, assina e faz o download. O resumo do meu livro. O meu livro não tem mais, acabou, esgotou e eu não editei novamente. Né? Aqui, ó, eu uso a plataforma gratuita para calcular os KPIs. Então, você tem uma série de outros indicadores. E você tem, por exemplo, esse assunto que eu trouxe aqui, que eu arranhei muito superficialmente. Uma live não tem uma pretensão de ser curso, né? Mas eu tenho, na minha plataforma, um curso chamado Como Ser um Líder de Sucesso, com os vídeos, toda a apostila de apoio que você faz download, né? O curso de gerência de loja tem uma série de planilhas. Como você calcular meta? Meta não é desejo, meta não é expressão de vontade. Tem que ter uma lógica, uma análise horizontal, uma análise vertical, puxar os históricos de indicadores, saber qual é o potencial, qual é a sua taxa de conversão, quais as ferramentas que você vai utilizar. Tá tudo ali, tá tudo pronto, percebe? Então é isso que faz a diferença. E aí, saber usar as ferramentas tecnológicas que vão surgindo. A gente nunca está pronto. Quando você está, agora estou redondo, surge uma tecnologia nova, surge um concorrente novo, surge um fornecedor novo, surge um produto novo, surgem materiais novos, percebe? E a gente tem que estar reciclando. Então, isso é permanente. Por isso que a gente nunca termina, tem que estar repassando diariamente. Né? O Tony está dizendo aqui, eu não falando de loja, tem curso para a equipe de loja. É só o que tem. É só o que tem, Tony. Entra aqui, ó, falando de loja, entra lá. Eu tenho uma plataforma EAD, eu tenho mais de 6.000 alunos na minha plataforma. Eu rodo esse Brasil de ponta a ponta fazendo seminários presenciais, né? E o segredo está aí, o segredo está aí. Oi, Adriana, Lojas Lenime, tudo bem? Gente, deu 1 hora de live aqui. É claro que o assunto é complexo, a gente não tem a pretensão de esgotar aqui, né? Quais são os vídeos que eu posso ver? Eu sou gerente nova, faz 1 ano. Cara, entra no meu canal do YouTube, tem a playlist Gerência de Loja, tá? Ali, dicas para gerente. Então, tem dicas para vendedor, dicas para gerente, dicas para comprador, para precificação, tem de liderança, né? A Águida Acessórios tem agenda para o Rio. Agora não tenho, mas a gente deve fazer sim, tá? A gente está com um ciclo, a gente está em parceria com a Data System para fazer. Então, o que já está definido é Porto Alegre, Salvador, Goiânia, né? Agora que a gente está, e eu tenho vários agora, mas são em company, né? Em company aí não é reservado, é só, né? O Tony está dizendo, a última pergunta, lá na loja a gerente vende mais que as vendedoras. Isso mostra uma deficiência das vendedoras? Isso mostra uma deficiência da gerente, porque às vezes a gente contrata o melhor vendedor e promove para gerente, e aí você perde um vendedor e arruma uma confusão na liderança da gerência, né? Então, o gerente não vende, gerente faz a equipe vender. Eu sou só um, eu não consigo vender tudo que a loja precisa, eu preciso fazer com que o meu time venda. Então, eu tenho que capacitar, eu tenho que mostrar quais são as ferramentas, exercitar nas ferramentas, acompanhar, dar feedback, estabelecer as metas. E meta não é só volume de vendas, meta de ticket, plano de pagamento. Os vendedores sabem trabalhar plano de pagamento, monitora e acompanha. Ticket médio depende diretamente de plano de pagamento. Cliente que compra à vista compra pouco. Cliente que compra à vista compra itens baratos. Se eu quiser vender itens mais caros, eu tenho que saber trabalhar plano de pagamento. Se a sua loja é de confecção e de calçados, tem que saber trabalhar provador. Tem que saber apresentar qual é a quantidade de itens. Tem que saber montar look, né? Tem que saber tirar a pressão, montar uma sugestão de plano de pagamento.
Exemplo, o cliente está experimentando uma calça jeans, né? Ah, prova com essa camiseta para ver como é que fica. Olha, fica legal. Olha, com esse tênis. Não, vai ficar muito caro. Não se preocupa, olha. Eu parcelo para você em 10 vezes sem juros, fica 10 de 35. Então não é 350 a calça, é 10 de 35. É o que o cliente escuta. Ah, puxa, realmente e tal. Então, você gostou, leva, ó, vou botar mais essa aqui, ó, fica, percebe? Será que seu vendedor sabe fazer isso? Sabe trabalhar? Então, a sua gerente não tem que estar vendendo, ela tem que ensinar a vender. Ela tem que acompanhar, ela tem que tirar os relatórios diariamente e mostrar onde é que estão as deficiências. O seu vendedor sabe vender todos os departamentos da loja? Como é que está a venda por categoria? 4, 5 categorias de produto representam 80% do faturamento de uma loja. Toda loja é assim. 20% das categorias é Pareto, curva de Pareto, é curva ABC. Né? Você tira relatório, você vê, uma loja de calçados, tem 30, 40 categorias de produto. Tem tênis, tem escarpão, tem mule, tem rasteirinha, tem um monte de coisa. Aí você tira 4, 5 categorias. Claro que tem a variedade de marcas, modelos, etc. Mas as categorias são 4, 5, 50, 60%. Você pega uma loja de confecção, você tira calça jeans, 15%, camiseta, 12%, short, vestido, blusa. Fechou 5 categorias, 80% da venda. Aí tem 30 categorias. Tem cinto, bolsa, não sei o que, baraná, baraná, baraná. Percebe o que eu estou dizendo? Como é que os seus vendedores estão equilibrados em relação a essa participação? Né? Então, é isso que faz a diferença, né? É isso que faz a diferença, pode ter certeza. Então, capacitar líderes em gerência, que é administração, e liderança, que é condução da equipe, são coisas diferentes. Então, liderança é conduzir, é engajar o time em busca de resultados de alto nível. Gerenciar é administrar, são fundamentos de administração. Adriano está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Eu vou encerrar agora, que a gente já tem mais de uma hora de live. Vai ficar salvo aqui e fica salvo no meu canal do YouTube, tá? Então entrem lá no canal e com relação a toda a plataforma de capacitação, entre aqui, ó, falandodeloja.com.br e você tem a plataforma mais completa, sem medo de errar, a plataforma mais completa numa linguagem simples. Não precisa saber inglês, não precisa ter MBA em Harvard, não precisa ser pica das galáxias. Não, o seu vendedor vai entender, o seu gerente vai entender, você vai entender de maneira simples, prática e objetiva. Então é um conteúdo de alto nível que a gente destrincha, né? Eu gosto muito do professor Clóvis de Barros Filho, o filósofo, e ele diz o seguinte: eu pego pela mão e te dou as chaves do castelo. Então eu pego essas montanhas que são altas e eu destrincho para você e trago esse conteúdo de maneira simples e prática que você consiga implementar. Não adianta a gente ficar falando em UX, em CX, em Customer Experience, user, sabe? Isso aí não entra aqui, o vendedor não entende para que serve aquilo, né? Sabe? Experiência de cliente é você entrar numa loja e ser bem atendido, o vendedor saber exatamente, entender o que você quer, te dar sugestões, te apresentar oportunidades, fazer um plano de pagamento legal que cabe no seu bolso, às vezes te dá uma sugestão até mais legal do que você pensava em comprar, e você se encanta, né? Te dá toda a atenção. Percebe? Qual o nome do canal? Falando de loja. Falando de loja. Falando de loja. Entra aqui, ó, no meu site, Falando de Loja. Ali tem meu Instagram, meu YouTube, a minha plataforma EAD, tem e-book para você baixar, tem sistema de controle de tráfego que você pode utilizar. Com um detalhe, eu dou de graça e dou o curso, né? E se você ainda quiser, a gente tem parceiros, né? Como o Listavez.com, que é o parceiro, que é o sistema poderoso, só que aí é pago, né? Mas cabe no bolso, te oferece uma série de recursos e transações assim de alto nível, né? Enfim, entra aqui no meu site Falando de Loja que você vai encontrar tudo aí, tá? Beleza? Gente, falei demais. Um beijo no coração, até a próxima, até semana que vem. E entrem aí.